Neste mês em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, nós destacamos o papel fundamental da literatura na formação de crianças. Muito além do entretenimento, os livros infantis despertam a imaginação, promovem descobertas, ampliam o vocabulário e ajudam a construir valores éticos, sociais e culturais desde os primeiros anos de vida. A leitura na infância também favorece o desenvolvimento cognitivo e emocional, fortalecendo o vínculo com a linguagem e incentivando a curiosidade pelo mundo. Para falar sobre esse universo encantador, estamos recebendo hoje o escritor potiguar José de Castro, que compartilha sua visão sobre o poder transformador das histórias na educação infantil. Muito bom dia, autor José de Castro. Já vi aqui livros que o meu filho já leu, viu? Inclusive, tem uma coletânea grande aqui, eu vou ver se eu consigo pirangar ao menos 2, viu, Edivan? Daqui para mais tarde. Muito bom dia, José. Seja bem-vindo. Bom dia, alegria estar aqui para falar de uma coisa apaixonante, que é a questão do livro e da leitura, que é uma coisa preocupante no nosso país, porque alguns dados estatísticos revelam, infelizmente, que o brasileiro, no total, lê em média 4 livros por ano somente. Eu tô achando muito, tem gente, eu pensava que era menos do que isso, viu? José, e a gente teve nesse mês de abril, um mês quase que integralmente dedicado à literatura, né? Vamos aqui repassar o calendário. Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Livro. Dia Mundial do Livro. Aí tem o Dia da Literatura Infantil. Dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, devido à data de natalício do nosso grande Monteiro Lobato, pai da literatura infantil no Brasil, né? E dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro, porque nessa data morreram alguns escritores importantes como Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Faleceram dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro, uma data escolhida pela Unesco. Pois é. José, a gente chama José. Isso, José. Às vezes não gosto de ser chamado de Zé, mas para mim é José, é um nome lindo. José, a gente vê que na literatura como um todo, muitas vezes os autores têm uma dedicação muito maior ao público adulto, porque é uma gama de... um número maior de pessoas, por óbvio, que vai consumir o material. Mas a literatura infantil sempre teve um papel muito importante aqui na educação do país, né? Com grandes autores, inclusive com autores de renome nacional e internacional, né? Com certeza. O Brasil é um país que tem uma literatura infantil muito forte. E você sabe que a literatura infantil ela é apoiada na ilustração. Sim. E nós temos também um quadro de ilustradores fantásticos. O Brasil, aliás, a América Latina é o único país que recebeu o prêmio Hans Christian Andersen. Autor de obras infantis. Exato. Em homenagem a ele foi dado esse prêmio, que é considerado o prêmio Nobel, né, da literatura infantil. E nós temos também, além do Roger Mello, que é o ilustrador que ganhou esse prêmio, nós temos 2 escritoras, Ana Maria Machado e Lígia Bojunga Nunes. Você vê, o Brasil tem 3 prêmios dos maiores na literatura infantil. E tem conseguido ao longo dos anos se renovar, não é? Porque a gente falou sobre Monteiro Lobato e mais 3 grandes autores agora citados por você. José, qual é o papel que nesse momento tem cumprido ou tenta cumprir a literatura infantil no Brasil? Olha, a questão é a seguinte, estatisticamente o Brasil lê pouco, né? A média de 4 mil por ano, muito pouco. Então é importante, né, que os livros sejam levados às crianças e que elas desde cedo comecem a se familiarizar com os livros, com a leitura. Inclusive existem alguns projetos interessantes de doação de livro para as mães grávidas, para que elas leiam, para que a criança no útero já comece a se familiarizar com a leitura. A gente vê muita gente cantando, né? Eu vou colocar uma música aqui, mas leitura eu não sabia, não. E foi interessante você falar, porque muitos dos poemas meus de livros estão virando canções e chegando às escolas. No meu livro, um dos meus livros, né? Um livro, um castelo, Pode mostrar ele tem a câmera está aqui. Essa aqui, de frente para você. Pode um livro, um castelo. Tem um poema aqui chamado Casa Amarela. Ele foi musicado pelo cantor, compositor Júlio Lima. Então, ficou muito interessante porque eu passei para a escola a canção
eles colocaram na caixa de som lá no pátio, que bacana. e as crianças cantando e pulando lá, dançando o Tem Casa a música Amarela. aí? Eu tenho a música aqui do Casa Amarela aqui. Deixa eu ver aqui. Mas é que a gente não pode colocar aqui por razões de direitos autorais e ECAD, viu? Infelizmente, a gente vai ficar devendo, mas eu vou querer saber qual é a música. Ficou um rock and roll muito animado, né? Foi? E tem outras canções que o Júlio Lima fez, por exemplo, o Trem Azul, né, que é muito interessante, e tem também uma canção de Ninar, que é uma professora lá do Colégio das Neves, Marília Bandeira, musicou. O Roberto Lima, o professor Roberto Lima, que é um filósofo, né, com a família de músicos, parece que 8 irmãos além dele, né, que cantam, ele musicou o poema meu do livro Apenas Palavras, e está no Spotify, Cavalos da Neve, Cavalos do Mar. Quem quiser pode procurar lá pelo nome Cavalos da Neve, Cavalo do Mar. Então é importante que os poemas virem canções, como você falou, porque a emissora de rádio, né, as FMs e tudo, elas transmitem mais. O livro você tem que buscar na livraria. E a música chega através do rádio, está no carro guiando, você escuta o Spotify e ouve a música, entendeu? Nós vivemos num país que não lê, os adultos, e levar a criança à leitura também não é uma tarefa muito fácil, porque a gente concorre com televisão, concorre com celular, concorre com os videogames, muitos adversários, né? São verdadeiros adversários. E vejo que a literatura infantil, ela vai muito por animais, por trens, né? Por figuras assim, mais ligadas à criança. Eu estou vendo aqui, o seu livro é Vaca Amarela, a marreca da Rebeca, a passarada. A cozinha da Maria Farinha, que é um animal de praia, Farinha, né? Pois é. Então, eu acho que é por aí também para você atrair, além das ilustrações, né, para trazer o visual, né, para atrair mais os poemários. As tartarugas, cavalo marinho, o animalzinho, né, ele atrai mais a criança para a literatura infantil. Com certeza, porque você vê que a questão dos pets, né? Sim. Hoje em dia, toda casa, até vereador, viu, toda casa tem um cachorro, tem um gato, ou o que não é muito aconselhável, pássaros presos em gaiola. Isso aí eu sou contra, né? Desses animais, aprisionar os pássaros, né? Eu gosto dos pássaros voando livres, como eu escrevi o livro Passarada, né? Tá até aqui, deixa eu mostrar a capa dele. Esse aqui, tomara que volte pra... É o Passarada. Passarada são 115 espécies de pássaros, que em quadras. Pássaro locais? Não. Tem pássaro, tem o pássaro do Rio Grande do Norte. Aço preto lá na mata, triste canto entoou, asa branca, apaixonada, teve pena e chorou. E vê a ilustração, a qualidade, né? Porque o livro infantil ele tem que ter essa beleza visual para atrair o leitor, porque a criança no começo ela lê as imagens. Sim, depois claro. É que ela entra na fase de letramento, é que ela começa a identificar as letras, as palavras e começa a ler os versos. E a poesia, eu descobri, ela tem uma força muito grande. Eu pensava, por exemplo, que as histórias infantis são importantes, mas a poesia, fiquei impressionado como a poesia tem um poder de penetração junto à criança que ama ler e declamar poemas. José, a gente vê que muitas vezes quem não é autor, como é o meu caso, claro, não sabe de onde nascem as inspirações, surgem as inspirações dos autores para fazer histórias como um todo. Mas para histórias infantis, como é que surge essa inspiração para você fazer um livro, uma história que possa trazer, além da parte lúdica também, uma mensagem positiva de crescimento para as crianças? Olha, eu posso falar de mim, claro, né? Claro, seu processo criativo. O meu processo está muito ligado com lembranças da minha infância, no caso lá em Minas Gerais. Por exemplo, eu tenho 3 livros que chamam livro da série Brincante. Qual era a sua cidade lá em Minas Gerais? Eu nasci em Resplendor, no Vale do Rio Doce, mas fui criado em Governador Valadares, que eles falam Valadólares, porque metade da cidade já foi para Boston, nos Estados Unidos, sabe? Então, na nossa rua 7 de Setembro, lá em Governador Valadares, a gente brincava na rua. Brincava de esconde-esconde, chicotinho queimado, pega-pega, biloca, bolinha de gude, empinar pipa, jogar peão, né? Bilboquê, brincar de bambolê. Então, as lembranças da minha infância me trazem todo o universo
que agrada as crianças. Então, Sim. por exemplo, esses livros meus são adotados em escolas. Teve uma escola que fechou a rua em frente e fez uma rua brincante. Então, em frente da escola era pula corda, aqueles elásticos, As biloca e tudo, né? Então, o mundo brincante é importante. Então, eu me ancoro nas minhas lembranças de infância. Mas agora... Parlendas, por exemplo. Né? Minha mãe gostava de pegar minha mão e perguntar, cadê o tocinho que estava aqui? Sim. O gato comeu, cadê o gato? Foi pro mato e tal. Fez pipi aqui, fez xixi aqui. Isso. Aí, eu, a partir das parlendas clássicas da minha infância, eu criei vários livros reinventando as parlendas. As parlendas da semana, por exemplo, todo mundo conhece. Hoje é domingo, pé de cachimbo de ouro, bate no touro, né? Então, todo mundo conhece. Então, eu fiz as parlendas da semana, porque você não deve conhecer a parlenda da segunda-feira, nem da terça. Ó, eu começo com o domingo, o meu que é diferente. Assim, hoje é domingo, tem briga de gringo, o gringo é briguento, bateu no sargento, o sargento é abusado, brigou com o soldado é baixinho, apanhou do vizinho, o vizinho é ignorante, bateu no elefante é ruim de briga, apanhou da formiga, a formiga é valente, quis brigar com a gente é de paz, brigas, nunca mais. Hoje é segunda, beleza profunda, profunda beleza essa tua olhando a lua é de prata, brilhou lá na mata. A mata é bem funda, perdeu-se a Raimunda. Passa da quinta, feriado. Hoje é quarta, te leva na flauta. A flauta é azul, tem som de nambu. O nambu é escuro, piola no muro. Muro é de barro, freou meu carro é furreca, levada na breca. Atendendo a você. Hoje é quinta, caneta sem tinta. A tinta é vermelha, escorre da telha. A telha é peneira, buraco, goteira de chuva molhou a viúva. Hoje é sexta, que rima mais besta. E besta é jumento, levando o cimento. O cimento é pesado, parece pecado. E pecado é comprar e não conseguir pagar. Mas, finalmente, hoje é sábado. Avistei um cágado. Ó que a palavra tem acento. Avistei um cágado. O cágado é lento, voou pelo vento. O vento é veloz, arrastou todos nós. Nós somos bem fortes. Voamos para o norte é bem quente, queimou toda a gente assoprou e a semana se acabou. Parlenda da semana. Além de escritor, deve ser ator, tem se apresentado por aí. Eu soube que ele fez umas duplas e um coletivo bacana com Frank Capistrano. Olha lá aí. Pelas décadas de 60, 70, e participaram aí de um prêmio nacional de 15 itens que foram julgados. Essa turma do Rio Grande do Norte levou 13. Foi assim? Foi o Grupo Expressão que a gente criou, aproveitando o elenco de atores e atrizes que a gente tinha na TVU, né? Naquela época tinha o Lenício Queiroga, inclusive, né? Quinha Costa, Eliane Albuquerque, Ana Francisca. Então nós tínhamos um time grande de teleatores e teleatrizes, formamos um Grupo Expressão e o Carlos Furtado era o nosso diretor. Nós pegamos a peça do Fernando Arrabal, A Bicicleta do Condenado, fizemos uma montagem, inscrevemos no prêmio lá no Paraná. De 15 prêmios, o Grupo Expressão trouxe 13 prêmios. Melhor iluminação, melhor cenário, melhor ator. E o Dr. Frank Capistrano era o nosso ator principal da Bicicleta do Condenado. Franklin Capistrano, médico psiquiatra, ex-vereador Natal, presidente da Câmara Municipal, uma figura maravilhosa. Inclusive, ele estava na presidência da Câmara quando eu recebi em 2015 o título honorífico de cidadão natalense. Foi encaminhado pelo Hugo Manso e pela vereadora Eleika Bezerra Guerreiro, que foi minha colega lá no Departamento de Educação da UFRN, onde eu fui professor lá também. Muito bacana. José, a gente tem, nesse momento, uma sociedade que tem vivido problemas diversos e diferentes da época da juventude, tanto da minha quanto da sua, enfim, a sociedade tem se modificado ao longo dos anos e a literatura infantil muitas vezes trata também sobre esses problemas. Eu vou falar um caso específico do bullying. Hoje em dia a gente vê que muito se aborda essa temática do bullying através da literatura infantil. Então, qual o papel que os livros têm também nessa formação de cidadãos, principalmente desde o princípio, né? Desde a infância, na sua opinião? Olha, é o seguinte, eu quando eu escrevo, eu não tenho a preocupação de ensinar nada, mas mesmo não querendo, a gente ensina valores, né? Eu vou dar um exemplo para você de um dos livros meus publicados pela Paulinas, que é Os Bons Amigos.
Aqui são lições de amizade, né? De lealdade, de espírito colaborativo. Então, através de uma história de fantasia, que aqui é uma história de uma floresta mágica, então o machado conversa com a corda conversa com o martelo com os pregos e tal, e juntos eles se unem para ajudar um menino que tinha tido a mãe raptada por uma bruxa. Então você entra no imaginário, então através do imaginário você passa alguns valores. Mas quando eu escrevi o livro, eu não estava pensando, vou ensinar isso ou aquilo. Não. Mas naturalmente a criança vai pegando os valores. Por isso é que é importante a gente ter um cuidado com as mensagens que a gente coloca nos livros, para poder formar cidadãos críticos, participantes, né? E que tenham esse espírito, né, de fraternidade. Ô Castro, as editoras têm estimulado, abraçado bem a literatura infantil. Eu vejo que você tem... não trabalha só com uma, né? Trabalha com várias editoras. Isso. Aqui está a Dimensão, essa aqui já é a CIA, CJA. Essa é as Paulinas. Isso. Como é que é a relação com as editoras? Olha, é assim, publicar livro no Brasil não é fácil, mas eu, desde que comecei, eu dei, assim, tive o grande privilégio de ter um bom padrinho literário, pessoas que ajudam a gente, né? Elias José, que é um grande autor, ele já não está mais entre a gente, né? Meu padrinho literário, ele é autor de Caixa Mágica de Surpresa, e ele tem mais de 1 milhão de livros, né? De leituras de leitores dos seus livros, né? Então, assim, você tem que ter alguma presença na editora para você conseguir furar o bloqueio e publicar. Não é fácil publicar no Brasil. E quando você publica numa editora de mais porte, o seu livro tem uma distribuição melhor. E ele chega, por exemplo, quem publica na Paulinas, eu tenho 3 livros publicados pela Paulinas, eles chegam a todas as capitais do Brasil. E as maiores cidades onde tem as livrarias paulinas. Então, publicar é difícil, a distribuição é maior, é mais ainda. Então, o livro não basta publicar. Muitos autores publicam o livro e eles ficam nas prateleiras de suas casas sem chegarem aos seus leitores. Esse é o grande problema da distribuição. É o mofo. É as traças. É o maior leitor e as traças. Exatamente. Então, você tem que ter a preocupação publicar e ter a preocupação de que o livro seja bem distribuído. E a maioria dos livros infantis, pelo menos, chega às escolas, onde estão os nossos leitores privilegiados. Por isso que eu vou muito à escola, visito muitas escolas. E a forma do livro de papel, né? A apresentação do livro ainda em papel. Você vê que é importante realmente a continuidade do livro de papel, principalmente na literatura infantil, ou você é também um dos defensores de que se usem os equipamentos eletrônicos, como Kindle, enfim, outros leitores que têm disponíveis aí no mercado, para que as crianças tenham acesso à literatura? O e-livro, né, o livro eletrônico, ele cada vez vai estar mais presente, né, pela facilidade e tudo. Mas eu acredito que o livro impresso não deverá morrer, porque ele tem ele tem um encanto. Você pegar o livro, você folhear, a questão tátil, o cheiro da tinta, né? E você olhar a ilustração ali. Tem livro que ele tem a lombada, assim, que você tem tridimensionalidade, você passa a mão e sente as letras, né? Tudo isso é importante. Então, o livro impresso, ele vai se reinventando também. Sim. Verdadeiras obras de arte, aqueles de capa dura, né? Você abre, livro para colecionador e tudo. Que você pegar um livro é diferente de você estar lendo no celular. Você pegar o livro, a sensação é outra. É uma diferença grande. A relação com o objeto livro, ela é meio mágica, entendeu? Eu não sei se... Pois não, depois eu falo. Uma das suas obras, dos seus livros, virou um calendário. Como é que foi isso? Foi aqui assim, em Natal? Porque sua obra tem ultrapassado as barreiras aqui do Rio Grande do Norte, né? Tem se nacionalizado de certa forma. Como é que isso aconteceu? Olha, eu tenho 4 livros infantis meus que entraram nos programas do MEC, que no começo era o Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE. Eu tive 2 livros do PNBE, que foi o Poemares, que são poemas de mar, que eu sou mineiro, lá em Minas não tem mar. Quando eu vim para o Rio Grande do Norte, fiquei encantado com o litoral, as dunas de Enipabu. Eu fiz um vídeo quando eu era
um dos coordenadores lá da TV Universitária, fiz um vídeo Animais de Praia. Então, eu filmei a holotúria, que é a tintureira, o polvo. Eu peguei um polvo, grudou assim. E tinha nas pedras e pegava os bichos, sabe? Ouriço do mar. Então, o Poemares nasceu dessa minha visão dos animais de praia num vídeo. Aí virou livro com poemas, né? Então, esses foram 2, PNBE. Eu tive 2 no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático Literário. Um deles está em processo, que é o Quem Cochicha o Rabispicha, Come Pão com Lagartixa. Está agora sendo escolhido pelas escolas para ser distribuído. Então, eu não sei a tiragem que ele vai ter, porque o Poemares foram 30 mil exemplares para o Brasil todo. O Poetrix foram 28 mil exemplares para o Brasil todo. E o meu best-seller é o Vaca Amarela Pulou a Janela, que é esse que está dizendo, que são parlendas reinventadas, né? Então, esse daí foram quase 70 mil exemplares para o Brasil todo. Os livros que entram nesses PNBE e PNLD representam o Brasil na Feira de Bolonha, na Itália. Então, quando o Vaca Amarela estava exposto lá na Itália, uma ONG da Alemanha achou interessante e pediu autorização para mim, para minha editora, que é a Dimensão de Belo Horizonte, para colocar uma das parlendas, que está aí a Semana do Preguiçoso. Se você folhear, você vai encontrar a Semana do Preguiçoso, virou página de um calendário infantil na Alemanha no ano de 2020. Imagina só, Vaca Amarela sendo lido lá na Europa em alemão. Olha aí. Né? Na segunda nada fiz, na terça trabalhar eu não quis, na quarta fiquei à toa. Na quinta preguicei numa boa, na sexta fiz feriado, no sábado braço cruzado, no domingo descanso dobrado. Esse aí não trabalhava dia nenhum. Esse aqui não vamos dizer o nome não, tá? Não vamos nem fazer um preconceito aí com relação a baiano. Né? E você pode ver que baiano. Você pode ver que o livro é muito bem ilustrado, aliás, todos os livros. Bacana. E a Maria Ângela Haddad, ela é prêmio Jabuti, que é um prêmio dos mais importantes na literatura, prêmio Jabuti, de ilustração. O senhor José Castro, aqui, autor que está acompanhando, para quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, que chegou agora, e a gente está entrevistando o autor de literatura infantil, José Castro. Ele traz algumas insights, né, algumas visões sobre o momento da literatura infantil nesse mês de abril, que é um mês praticamente de comemoração de ódio à literatura. O senhor acredita que a literatura infantil, de forma regional, incluindo elementos da cultura potiguar, ainda está caminhando a passos lentos? Você não acredita que, de que forma a literatura poderia fazer com que os potiguares resgatassem os seus valores, sua cultura e conhecessem um pouco mais sobre o Estado? Eu pergunto isso porque hoje em dia o Enem, ninguém sabe mais onde é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ninguém sabe mais o que é Seridó, ninguém mais sabe onde é o Pico do Cabugi, o que é um geoparque, ninguém sabe absolutamente nada. Eu queria saber se de alguma forma a literatura infantil aqui no Rio Grande do Norte tem utilizado, tem resgatado algo dos símbolos e do nosso regionalismo, ou ainda é algo que pouco tratado pela literatura aqui no estado? Olha, nós temos alguns bons livros que tratam exatamente das questões mais locais. Por exemplo, Clotilde Tavares tem um livro sobre Natal, né? Nós temos uma outra autora que o Hilder Medeiros publicou, Sim. a editora Dante e o Elefante, que o nosso mapa tem o formato de um elefante. Né? Ela criou um personagem, então mostra um passeio por todo o Rio Grande do Norte no livro, né, que publicou. E da Cunha Lima também tem um Zé Juiz. Isso. Zé Juiz. Que ele é uma criança que circula alguns bairros de Natal. Aí fala de Mãe Luísa, a parteira de Mãe Luísa, né? Jesus Sim. passando ali pela parteira, fala das dunas e tal. É um livro também bem ilustrativo, um livro infantil. Até levei minha neta pro lançamento. Que bacana. Época, né? Zé Juiz. Exatamente. Então a literatura é importante. Agora, assim, o que você estava falando, a questão do regional, hoje em dia as fronteiras estão se esgarçando. Né? Tanto que o seu livro da Vaca Amarela tá... Como é que é Vaca Amarela em alemão, Edvan? Eu não sei dizer. Não, Edvan vai ter que saber. Nosso poliglota aqui, né? É só alemão, né? Então, assim, por exemplo, eu nasci em Minas Gerais, mas eu sou autor potiguar, poeta potiguar.
né? Então, é importante que os autores tenham uma visão de sua região e consigam colocar isso, mas de uma forma universal, como Tolstói dizia, né? Cante a sua aldeia e serás universal. Então, um livro, só pelo fato de ser produzido aqui, já é uma grande visão da força do Estado. Por exemplo, o Rio de Medeiros conseguiu um feito, a primeira editora do Rio Grande do Norte consegue emplacar 3 livros no PNLD, que vai para o Brasil todo. Eu consegui encaixar 3 livros da editora daqui num programa de distribuição de livro nacional. 3 autores de uma vez só. É um grande feito. Isso já enaltece a força editorial do nosso Estado, que aqui tem autores de valor literário. De valor e uma qualidade muito grande. A gente está chegando, se encaminhando aqui para o fim da entrevista, e infelizmente a gente não tem o tempo necessário para tratar mais sobre esse assunto que é tão enriquecedor e tão estimulante para todo mundo. Queria saber como é que, quem tiver interesse em conhecer algumas das suas obras, José de Castro, como é que pode, onde vai lhe achar, onde vai achar esses livros para adquirir, fora esses que eu já estou tentando roubar aqui, mas não vou fazer isso não. Mas, enfim, onde pode conseguir a sua obra, José? Olha, meus livros estão, primeiramente, em todos os sites das respectivas editoras. Você pode procurar no site da editora Dimensão, de Belo Horizonte, no site da Bagaço, do Recife, no site da Paulinas, de São Paulo, e no site das editoras locais, né? Da Timbu, que é do Hilder, da CJA, do Clodivan Jânio Araújo, né? E não tem uma editora de estimação, não, né, José de Castro? Não, eu mando para todas as editoras. Quando eu faço um original, eu mando para várias editoras ao mesmo tempo. Aquela que primeiro responder, ela pega a publicação. Eu estou com um novo original para adolescente que eu vou mandar para Dimensão de Belo Horizonte, para Bagaço do Recife, para Paulina de São Paulo, né? Eu mando para várias editoras ao mesmo tempo, né? Então, assim, quem quiser os meus livros, além dos sites das editoras, né? Procura a Timbu, por exemplo, pegar o Quem Cochicha o Rabispicha, que está agora entrando no PNLD. Quem quiser conhecer as parlendas da semana, está lá no Quem Cochicha o Rabispicha, né? Essa parlenda que eu declamei aqui. Sei. Então, além disso, pode procurar com o autor. Eu estou no Instagram, que é o JD_Castro 10, é o meu Instagram, né? E pelo Facebook também localiza, entra no Messenger, fala comigo e tal, né? E aqui em Natal você tem na livraria, você encontra na Cooperativa Cultural da Universidade, na livraria da Paulinas está lá a Cozinha da Maria Farinha, está o Dicionário Engraçado, está os Bons Amigos. Então você encontra nas livrarias de Natal com o autor e com as editoras, tá certo? É certíssimo. Olha, pessoal, a gente teve a honra de conversar aqui sobre literatura. Teve que ser um pouquinho mais curto hoje, infelizmente, por algumas razões que fogem ao nosso controle, mas Técnicas. Muito obrigado pela discussão, viu, José de Castro? Eu sou pai de criança de 5 anos, consome muito literatura infantil, ele adora, ele cobra, ele lê 3 histórias todos os dias antes de dormir, viu? Todo dia ele só lê lá, briga comigo, com a mãe, às vezes eu que digo, não, vai ser só uma hoje e uma da pequena. Júlio, quando minha neta nasceu, Lívia, o primeiro presente que dei a ela foi os Lusíadas. Lusíadas. Não sei se ela vai ler hoje ou amanhã, não sei quando, mas um dia ela vai ler. Que é a nossa raiz. Eu posso encerrar com um poema do favor. Quando Chover Estrelas, Fique à vontade. que é um livro de poesia minimalista, né? Ele foi escrito para adolescente, mas tem muita coisa que as crianças vão gostar. Esse aqui é dedicado ao Facebook. Sim. O título é Face Louco. Face busco feito louco, tua face pelo Face, só encontro zombando de mim outro rosto, post tosco, fico moco, doido, cego e surdo, fico mudo e rouco, de tanto postar no Face, que por ti sou louco. Então é isso aí, para o poema de amor, para esses dias tão difíceis, né? Pois é. Cantar o amor. Que temos lá. Muito obrigado, viu, José de Castro, autor de livros infantis aqui. Procure todo mundo, viu? JD_Castro 10. Vai ter lá no perfil dele no Instagram. Entre em contato e consuma aqui desse produto maravilhoso. Olha, pessoal, eu tenho um recado aqui muito importante para você, porque